Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aos cursos do professor Roberto Witt, que por sinal sou eu, que por coincidência sou eu que vos fala. E nessa pequena videoaula, nesse pequeno vídeo, nesse pequeno bate-papo, eu quero ensinar você a aprender através de videoaula. Eu quero ensinar você a como você deve utilizar uma videoaula e obter e otimizar o seu tempo o máximo possível e poder eficientemente aprender inglês. Vem comigo. Tudo começou quando a gente era pequenininho, lá no início das escolas que a gente estudava. A mãe da gente, o pai da gente, as nossas professoras mandavam a gente estudar, mas nunca nos ensinaram a estudar e nunca a gente aprendeu a aprender. Então a gente ficava confuso. Hoje em dia, com o advento das videoaulas, a gente tem acesso a bons cursos com bons professores através dos computadores, tablets e celulares. Mas continuamos extremamente confusos porque não fomos orientados lá atrás, quando a gente era pequenininho, a estudar. E a gente percebe que muita gente se perde ainda. Então o que a gente precisa saber? A gente precisa entender que o nosso cérebro precisa ser o quê? Precisa ser o quê? Exercitado. Precisa ser exercitado e para isso a gente precisa aprender, a gente precisa saber como é que funciona o aprendizado da gente. O nosso cérebro aprende através de repetição e de emoção. São as duas formas que o nosso cérebro aprende. A gente precisa repetir e a gente precisa estar emocionalmente amarrado. Porque, afinal de contas, quando você está estudando alguma coisa, você tem que gostar do que você está estudando. E se você não gostar, você vai ter que arranjar um jeito de começar a gostar. Como você vai assistir a uma videoaula, como você vai assistir a uma aula sozinho na sua casa, talvez acompanhado, mas geralmente sozinho, você tem que ter estratégias para fazer o seu cérebro se manter interessado e ativo durante a aula. E eu vou te mostrar algumas coisas agora para você fazer com que essa estratégia de repetição se realize e faça você ter esse comportamento. Dá uma olhada. A primeira coisa que eu quero que você faça é uma programação semanal. Uma programação semanal. Por que uma programação semanal? Porque você vai economizar tempo, você vai gastar talvez 1 hora, 45 minutos, fazendo a sua programação do que você vai fazer, o seu estudo que você vai ter durante a semana. Você vai ver as horas que você vai ter disponível, quer dizer, você sabe que você vai ter que trabalhar, fazer terapia, ir no supermercado, fazer alguma coisa que você tem que fazer, mandar arrumar o carro. Já separe, já saiba quando você vai fazer e aquele horário disponível que você tiver depois das atividades ou antes, já separe para suas videoaulas e faça um roteiro. Isso vai economizar muita coisa para você, isso vai economizar muitos dissabores. Você não vai ficar nervoso e vai estar organizado, tá claro? Então, olha lá, faça uma organização, uma programação semanal. Próximo. Leia o material impresso, pode ser livro, pode ser PDF, antes, olha só, antes de assistir à videoaula. Por que isso daí? Por que isso daí? Quando você lê o material antes de você assistir a aula, você vai estar antecipando o assunto que vai ser abordado, você vai estar antecipando o que o professor vai falar. E o nosso cérebro gosta disso, o nosso cérebro gosta de saber o que vai ser falado, ele não gosta de surpresas. Então, já começa a fazer a leitura do material que você vai ter para aprender, já, o que o professor vai falar na aula, porque assim vai acontecer o quê? Vai acontecer de você não ser pego de surpresa, o seu cérebro vai se sentir confortável e a aula vai ser muito mais bem assistida, vai ser muito mais bem aprendida, tá claro? Próximo passo, vamos lá então. Qual é o próximo passo? Olha só. Copie o texto ou exercício que você vai estudar. Copie o texto ou exercício que você vai estudar. E por que isso? E por que você deve fazer isso? Porque o nosso cérebro ele gosta de ser estimulado, quer dizer, não é que ele gosta, ele precisa ser estimulado de várias formas. Você copiar o texto ou o exercício que você vai fazer na próxima videoaula, vai fazer o seu cérebro fazer o quê? Vai fazer o seu cérebro se sentir confortável, porque ele já sabe o que vai acontecer. Primeiro que você já leu o material. Depois agora você vai escrever. E escrever, não digitar, é para escrever, usar a mão para escrever. E você vai perceber que é muito legal porque você vai focar a sua atenção. Nós estamos passando por uma fase da humanidade com muitas informações, com um monte de gente querendo falar, um monte de gente querendo vender coisa para a gente, um monte de gente querendo ensinar coisa para a gente, e a gente precisa filtrar esse conteúdo porque a gente acaba ficando meio zoado de cabeça, como diz um amigo meu, porque não sabe o que absorver e o que aceitar. Então, copie o texto, faça desse momento de estudo uma coisa organizada,
organização é sinônimo de disciplina, que vai se traduzir em sucesso. Então, se você quiser passar num concurso público, num vestibular, aprender inglês, qualquer coisa, eu quero que você seja disciplinado. Sem disciplina você não consegue, tá claro? Vamos lá, próximo passo, vamos lá, próximo passo, vamos lá. Assista à videoaula com o material em mãos e faça anotações. Assista o material em aula, tá? Assista a videoaula com o material em mãos e faça anotações. Por que eu estou pedindo isso para você? Porque é muito fácil você ficar com sono na frente de um computador, na frente de um tablet ou na frente de um celular, porque você fica paradão lá e passivo. Então, faça virar um hábito você fazer o quê? Você anotar as suas dúvidas e volta quando você tem a dúvida, você tem esta vantagem, esse benefício de uma videoaula, que é voltar quando você tiver dúvida. Não deixa passar dúvida, não fique com vergonha, não é uma sala de aula presencial onde as pessoas têm vergonha de pedir, né, para o professor explicar de novo, porque ninguém quer perguntar em sala de aula porque vai achar que o professor vai achar que nossa pergunta é babaca, que a gente é bobo. Bobo é quem não faz um esforço, bobo é quem não se empenha para aprender alguma coisa e evoluir na vida, perfeito? Vamos ver o próximo passo, vamos lá. Assista a videoaula novamente. Assista a videoaula novamente. Sim, eu estou pedindo para você assistir a videoaula novamente, porque eu quero que você faça o quê? Eu quero que você faça o quê? Eu quero que você repita várias e várias vezes a mesma informação e eu quero que você faça o seguinte, eu quero que você sempre tenha em mente que repetir a aula, que em aula a gente entende e que a consolidação vai ser daqui a pouco que eu vou mostrar para você. Então assista a videoaula novamente, se você tiver esta oportunidade, você já leu, copiou o exercício, assistiu a videoaula, fez anotações durante a videoaula e agora assista de novo como se fosse um fechamento da videoaula, perfeito? Olha só que bacana, olha só, abre a porta, fecha a porta, vamos lá então. Próximo passo então, nosso sexto passo, vamos lá então, espera um pouquinho isso. Nosso sexto passo é qual? Assista a videoaula, já foi feito, leia suas anotações em voz alta. Leia as suas anotações em voz alta. Por que isso? Quando você faz uma leitura em voz alta, você vai estimular o seu cérebro de várias formas. Você vai ter que ler o que está escrito. Você está estimulando a sua memória visual. A hora que você fala, você vai ter que prestar atenção, você vai ter sua memória auditiva, mas você vai ter que falar direitinho porque você está lendo. E aí, o pulo do gato é você gesticular quando você estiver falando. Então, se você puder expressar com as mãos, fazendo careta, com o pé, chutando, qualquer coisa, expressar aquilo que você está estudando, você vai perceber que você se desliga do mundo, até aquele pancadão do seu vizinho, até o pagode, o rock pesado que o seu vizinho está escutando, você vai deixar de escutar porque você está fazendo o seu cérebro se fechar na hora de ler, memória visual, na hora de falar e escutar, memória auditiva, e aí você vai gesticular e você vai perceber que você vai fazer, o seu cérebro vai fazer o quê? O seu cérebro vai simplesmente se desligar do que está fora. Faça isso longe das pessoas, obviamente, porque senão vão achar que você é maluco. E na minha opinião, maluco é quem não se esforça para aprender, maluco é quem não procura alternativas para aprender e manter aquele aprendizado. Tá claro? Você vai ver depois de 2, 3 vezes, né, 2, 3 vezes que o pessoal vai zoar com você, vai tirar o sarro de você, eles vão perceber que você tem caráter, que você tem personalidade e que você está trabalhando, né, trilhando o seu caminho para o seu futuro e trilhando o seu caminho para a meta que você estabeleceu, que é aprender aquela matéria, tá claro? Vamos ver o nosso último passo, para não ficar muito longo esse vídeo. Antes de dormir, leia as anotações e assista a aula novamente, isso é o que você escutou, antes de dormir, leia as anotações e, se possível, assista a aula novamente, lembrando que o nosso cérebro, enquanto a gente dorme, o nosso cérebro trabalha pacas, trabalha um baita trabalho, porque tudo que a gente estuda durante o dia, o nosso cérebro ele consolida à noite. Então, a neurociência, através de monitoramento do cérebro, já aprendeu, já percebeu, já descobriu que nós aprendemos ao longo do nosso sono. Então, se você ler as suas anotações, se você ler ou escutar também a videoaula, ou até uma audioaula também, antes de dormir, você vai fazer o seu cérebro ter aquela última lembrança antes de cair no sono, e ele vai processar aquilo. Um exemplo disso é quando você vai para a cama, quando tem alguma coisa que está martelando na sua cabeça, você vai com um problema para a cama, né? Você vai pensando naquele problema, no dia seguinte você acorda geralmente com a solução daquele problema, porque o seu cérebro começou a maquinar aquilo durante o tempo. Tá claro isso? Vamos parar por aqui. Eu queria
Lembrar que essas dicas que eu dei para você servem para você passar num concurso público, num vestibular, aprender inglês, aprender a fazer coxinha para festa, qualquer coisa que você quiser fazer, contanto que você foque e se discipline para fazer as coisas, tá claro? Forte abraço, eu quero ver você na lista de aprovados do concurso, do vestibular, do exame de seleção para trainee que você fizer, e quero ver seu nome lá, e também quero ver o meu nome na sua lista de aprovados, porque eu quero ver o meu nome na sua lista do churrasco que você vai fazer para a gente comemorar o seu sucesso, a sua vitória. Tá claro isso? Forte abraço, conta comigo, tamo junto, valeu!